Achamos que assim fica fácil. Temos já essa partezinha aqui, você entendeu que você tem que fazer essa costura em linha reta, né? Uma costura reta, pegando toda a turma aqui. Né? Enviesando um pouquinho o tecido. Mas isso é uma coisa, é uma regra, tem que ser assim? Ou se a pessoa quiser fazer reto, deixar um espacinho aberto? Se você achar que pode fazer e não interferir nisso, deixando vãos, certo. Você pode fazer reto também. Agora me fala uma coisa, esse aqui tá costurado já? Esse aqui já tá costurado. Esse não, esses dois aqui? Sim, um no outro aqui. Então você passa primeiro, você passa, junta dois, costura, põe mais um, costura. Isso, porque a gente fala assim que o Crazy Patchwork é uma técnica livre, mas ela é livre em termos, porque claro que tem certas regras também que a gente tem que cumprir para fazer esse livre. Você olha, você tem uma impressão de uma coisa bem livre que foi feita assim casualmente. Entendi. Não é? No seu casual. Mas não é bem assim. O que é, então? Porque ele, de vez em quando, nesse joguinho que você vai fazendo, nessa brincadeira, algumas vezes ele te deixa, assim, nos labirintos. Entendi. Eu tô querendo saber o seguinte aqui, eu tô curioso que é o seguinte, você juntou esses dois aqui, então você deve ter virado esse pra lá, passou a costura reta. Foi o que eu fiz. Aí virou pra cá. Isso. Aí colocou esse aqui. A gente vai fazer uns agora, eu vou te mostrar. Agora, e daqui? Como é que você vai fazer? Então, a gente, como uma das regras também que a gente tem, assim, pra ter uma sequência pra seguir, a gente faz sempre no sentido horário. Entendi. Foi um jeito que escolheram de fazer. Então, por exemplo, aqui eu fiz no sentido horário. Eu coloquei esse, depois na sequência esse azul, na sequência esse. Tá, e o próximo agora, o próximo seria aqui. Tá. Então, olha, entendi. Isso vai te dando também a oportunidade de você daí mexer os tecidos. Entendi. Por exemplo, perfeito. eu jamais viria colocar um aqui agora, olha. Ele vai me dar labirintos, ele vai me dar assim, situações onde eu não vou conseguir fazer. Você vai fazer sempre no sentido horário. Eu costumo fazer no sentido horário. Mas se a pessoa é canhota, ela pode fazer no anti-horário? Pode também, pode. Desde que cumpra um sentido agora eu entendi o que você no tá falando. trabalho todo. Porque entendeu? você vai colocar o próximo Tenha como aqui uma regra. E vai passar uma costura aqui. Isso. E o próximo eu vou passar aqui. Isso. Entendi. E aí você vai completando até você completar toda a superfície que você está precisando. Aqui no caso do meu pegadorzinho de assadeira, 20 por 20. Entendi, maravilhoso. Tá? Aqui atrás também, toda essa superfície. Eu comecei por um desses dois aqui, olha, eu não me lembro bem. Acredito que eu tenha começado pelo azul marinho. Me dá a sequência que você fez aqui. Olha, então eu fiz aqui, coloquei esse. Nesse, eu achei um outro tecidinho que deu esse tamanho aqui e mais um pouco. Certo. Tá? Ficou um rabichinho, como aqui, olha. Tá? E aí eu vim para esse aqui, que pegou toda a superfície dos dois já costurados. Tá. Então é esse bege. Desse bege eu fiz esse. Porque eu faço no sentido horário. Entendi. Então, aí eu vim fazer esse, olha, eu peguei a superfície que compreende tanto o azul marinho quanto o bege. Entendi. Olha, pegou tudo numa pecinha só. Tá? Aí eu vim para esse. Então, olha, esse pegou tanto o bege quanto o azul marinho e esse aqui também que tinha um rabichinho dele aqui, olha. Que seria assim, olha, por exemplo, como esse aqui. Eu peguei tudo aqui, olha. Eu compreendi os três tecidos, tá vendo? Entendi. Nesse aqui. E aí depois você veio pro azul. Aí eu vim pro azul, que eu peguei este e esse juntos no azul. Depois o marrom. O marrom e depois esse marrom aqui, olha, que pegou tudo. Pegou esse. Entendi. Tudo nesse marrom de bola. E aí você já pula pra esse, que vem pra esse, e aí você vai afastando. Isso. E já não faz mais a parte aí de cima. Aí eu vou fazendo, você vai vendo que vai crescendo pra esse lado e crescendo pra esse. Entendi. Tá? O tamanho que vai ficar aqui total, qual que é? Você que... aqui nesse caso, 63 centímetros. 63. Tá? Com 20 centímetros de largura. Perfeito. Também, como o bolso. Certo. Tá? Os dois bolsos. E aí, você já tem essa parte feita aqui? Então, eu tendo essa parte aqui feita, eu venho, então, e faço os bolsos. E tendo os bolsos feitos, vamos supor, São então... separadamente, gente, pelo amor de Deus, tá?
Crazy Patchwork, né? Então, são partes separadas. Tá. Aí, depois, vamos dizer que, então, eu terminei esse bolsinho aqui fazendo assim, olha. Então, a sequência aqui, eu faria nesse, por exemplo, aqui, olha. Certo. Costuraria aqui. E ele ia virar assim. Perfeito. Aqui, olha. Eu vou até fechar. Posso fazer mais um aqui, assim, para não deixar dúvida nisso. E depois a gente já passa para a confecção lá do... Olha, ele ficaria assim depois de costurado. Eu prendi com alfinete porque eu não costurei. Entendi. Né? Então, agora, qual é o próximo que eu vou fazer? Eu posso fazer um aqui, ou eu posso fazer um grandão, olha, que pegue daqui até aqui. Entendi. Também. E aí, o jeito que eu decidi, o desenho vai ficar diferente. Entendi. Você entendeu, Cauê? O Deu pra entender? Entendeu? Então, olha, por exemplo, aqui, o que eu podia... Quem não tem essa prática do patchwork, você entendeu o processo. Se tá entendendo o que eu tô... É ir preenchendo mesmo os espaços com aquilo que ele vai sugerindo pra gente na hora. Entendi. Vai oferecendo pra gente. Perfeito. Tá? Aí, qual seria o próximo passo? Já fez todo o bolso, já fez toda aquela parte de baixo? Preencheu inteirinho, costurou. Então, aí depois, o Crazy Patchwork, ele é bastante assim, empetecado, sabe? Porque ele vem pra gente daquela época vitoriana, é o final do século XIX, onde a Rainha Vitória, ela recebia, ela e todo o clero e toda, né, a nobreza, recebia os tecidos de indústria têxtil, então assim, de tapeçaria. Então eles tinham acesso aos tecidos de tapeçaria, até para as vestimentas que a gente vê, assim, aquelas roupas com os tecidos grossos que parece meio que o tecido do sofá, né? Sim. E aqueles babados e aquelas coisas assim, com tecidos muito pesados. E também muito enfeitadas. Elas eram pessoas muito enfeitadas. Entendi. Né? Por conta disso, quanto mais você tivesse acesso a esses tecidos e esses acessórios, mais queria dizer que você tinha acesso ao que era da nobreza. Entendi. Né? Então, as pessoas caprichavam mesmo no excesso. Entendi. Era muito enfeitado. Então, o Crazy Patchwork sugere isso. Você tem que fazer isso. Então, se eu escolhi, no caso, aqui nesse caso, só fazer os bordadinhos à máquina. Entendi. Mas então, olha, você pode ver que eu fiz bordados variados. Ele tem que ser bem enfeitado. Olha, aqui tem de argolinha, tem esse de parece uma erva, é um pé de galinha. Tem vários pontos. Entendi. Tá? Eu coloquei a cianinha também. Então você vai fazer isso aqui como, depois que fez a montagem toda, faz isso com... todas as costuras. Se a pessoa não tiver máquina de costura, ela pode fazer isso com ponto caseado, ponto corrente, ponto de alinhavo e assim por diante. Se você quiser colocar as rendinhas também, que cabe muito bem no Crazy Patchwork, a hora de você colocar, olha, por exemplo, se você for fazer aqui agora, ou aqui, vamos dizer, né? Esse ladinho aqui que seria o próximo da sequência, ó. Tá? Então, você coloca primeiro a renda antes de costurar. Certo. Aí, depois você vem com o tecidinho que você quer colocar aqui, olha, direito com direito. Não tá aparecendo. Vamos virar para aqui pro Cauê, por favor. Então, se você quiser enfeitar o tecido, tá? O seu trabalho. Com uma rendinha, a hora de colocar a rendinha é essa. Eu vou fazer ele aqui agora, ó. Então, você coloca a rendinha com o lado direito virado para você. Tá. Tá? E o tecido que você vai costurar aqui na sequência, você coloca ele direito com o direito do trabalho. Tá. Olha, assim. E aí você costura aqui um pé de máquina. Tá. A hora que você virar depois da costura... O que é um pé de máquina? É aquele espaço da máquina que o pezinho oferece mesmo. Entendi. Você não precisa fazer nada diferente. É esse que eu costurei aqui, eu já vou mostrar para vocês. Tá? Olha, então vamos dizer que a gente tivesse já costurado aqui. Olha como é que ele ia ficar.
quando abrisse, ele ia ficar assim e aparecendo a rendinha aqui. E deixa soltinha a renda mesmo. Pode deixar, se você quiser também prender, pode, mas acho que não é necessário, tá? Então, como a gente faz na sequência do horário, qual seria o próximo passo? Fechar aqui. Certo. Tá? Então, aí eu pego, por exemplo, procuro um outro tecido, olha, que caiba aqui, fechando todos esses lados. Aqui, tudo bem, aí você já fez essa aqui. parte toda. Tá. Aí você vai e vai fazer todo esse acabamento. Tá. Aí você tem as peças separadas já. Você tem peças pra gente montar aqui, mostrar aqui como é que vai ser? Então, vamos dizer que tá tudo pronto, né? Já, é isso? Tá. Isso, já fez todo o acabamento, todas as ceninhas. Essa ceninha, depois que tá pronto, que você aplica, você não faz a montagem. Por cima de tudo, tá? Perfeito. Então, vamos dizer que esse nosso tecidinho, que é o bolso, já tá pronto inteirinho com a técnica do Crazy. Perfeito. Aí você vem com a parte de dentro do bolso. Tá. Coloca aqui assim, olha, direito com direito do tecido e costura aqui. Tá. Desvira. Com linha reta também, com agulha com costura reta. Desvira, essa parte vai ficar por dentro, que vai ser essa aqui, olha. Tá. E aqui o nosso trabalho de patchwork. Certo. Vai ficar assim, um arremate assim. Tá? Isso aqui vai ser o lado de dentro do bolsinho. Assim. Perfeito. E aqui o nosso trabalho, que seria esse no caso. Entendi. Para arrematar aqui, depois, se quiser, pode colocar cianinha. Entendi. Essa cianinha, ela foi tiver. meio com arremate para essa história aqui. Porque isso um remete ao Crazy. É o empetecamento, é o excesso assim, de informações. Ele cabe ao Crazy isso. Entendi. Tá? Então, assim a gente faz os bolsos. Tá. Aí você deixa de lado os bolsos, nos dois bolsos a mesma coisa. Certo. Todas as medidas vão estar na nossa página, no site do RS21. Então, rs21.com.br/, assim fica fácil para você pegar todos os detalhes, medidinhas, tudo certinho, tá? Isso. Então, agora, para esse lado de trás, o mesmo procedimento fazendo a técnica do Crazy. Num pedaço de manta de 63 centímetros por 20. Vamos dizer que eu já terminei isso, já fiz, já tô com essa peça pronta. Perfeito. Então, eu venho com esse lado aqui de dentro, olha, que também mede 63 centímetros, tá? Essa aqui. E um pedaço de manta, porque eu vou fazer esse matelacê nele, que é o que faz segurar o tecido, não ficar assim folgado dentro. Quando você lava, ele também fica bem presinho. Entendi. É uma peça bem lavável. É muito importante, né? Tanto o quilt quanto o matelacê são importantes para poder segurar essa fibra aí dentro. Além de ficar bonito, não é? Dar um efeito, uma textura no trabalho, ele também tem uma utilidade. Se a pessoa é paranoica e acha que 2 é pouco, pode colocar 3? Dá para fazer? Pode. Eu acho que daí fica difícil de trabalhar já. Entendi. Fica um excesso. Então não dá pra colocar. Talvez colocar uma manta, uma única manta mais grossa. Entendi. Tá? Então, tem outros tipos de manta também que são mais grossas para trabalhos assim mais pesados mesmo. Entendi. Existe. Tipo uma colcha e tudo mais. Mas eu acho que não é necessário. 2 dessa aqui R1 a gente costura bem, porque aqui, olha, no caso, quando junta tudo, olha, o bolso, que já tem manta, e essa peça aqui também, que tem 2 mantas, já fica bem grosso para você desvirar o trabalho, para você manusear, Deixa eu fazer uma pergunta, ficar porque bonito. assim, eu não sei costurar máquina, não sou do patchwork, então as perguntas que vêm na minha cabeça podem ser óbvias ou bobas. Sim, mas é uma dúvida, né? Me diga uma coisa, se eu quiser colocar uma manta aqui dentro, daquelas térmicas, para não queimar a mão na hora de fazer a pegada na bandeja. Pode também. Pode, é possível? Pode Dá para costurar normal, tranquilo? Dá para costurar. Ótimo. Então a gente vai pro intervalo rapidinho e já volta. Tá bom. Tá bom? Espera só um pouquinho.